senhoras e senhores, chegando para nossa análise, como de costume, dos jogos da Champions. Terça-feira de Champions foi movimentada, como vocês já sabem, eu demoro, mas chego. A demora dos vídeos é por conta da faculdade, do trabalho, é difícil de conciliar, mas eu sempre vou aparecer por aqui. Vamos, sem mais delongas, falar daquele jeitinho que a gente já sabe, grupo a grupo, jogo por jogo. Começando pelo grupo A, grupo que teve Liverpool e Ajax, um dos jogos com mais destaques da rodada. Eu estava ansioso por esse jogo. Achava que ia ser mais disputado, o placar foi de 2-1 para o Liverpool, só que o Liverpool foi bem superior. Você pega os números, o Liverpool ele teve 10 chutes no gol contra 1 chute no gol do Ajax. Isso é muito impactante, você vê, não só por isso, mas pela noção de posse de bola, pela quantidade de chances criadas por cada equipe. O Liverpool foi bem superior, recuperou o nível de jogo que precisava, depois de uma partida bem abaixo contra o Napoli na primeira rodada. Inclusive a gente pega a entrevista do próprio Fabinho depois do jogo, ele fala sobre isso, que não tinha como jogar pior do que foi contra o Napoli. Você pega a entrevista que o Klopp deu também, depois do próprio jogo contra o Napoli, falando que a atuação do time foi bem abaixo, bem ruim mesmo. E hoje eles retomaram, jogaram com um nível melhor de desempenho, teve voltas de alguns jogadores, o que impacta bastante. Você teve a entrada do Matip no time, a saída de Jimmy Gomes, a saída do Milner, isso faz uma diferença e fez muito uma diferença para o Liverpool. O time jogou melhor, desempenhou melhor, foi muito superior ao Ajax, soube dominar o ímpeto do time holandês, por mais que o Ajax tenha aquele estilo de jogo característico, muito marcante e eficiente, não conseguiu se criar para cima do Liverpool em Anfield. O Liverpool foi superior a maior parte do tempo, quase que completamente. O Ajax em um gol, em uma finalização consegue um gol. E seria até um placar bem injusto com o Liverpool, porque esse placar de 1-1, o primeiro gol do Salah, e o Ajax empata com o Kudus, que inclusive é um jogador que eu pretendo até falar um pouquinho mais aqui no canal, naqueles nossos vídeos de promessas, porque o Kudus é um cara muito jovem que tem um talento interessante, rápido, finaliza bem, driblador, liso, cara promissor demais. Ele empata o jogo, nessa única finalização em gol do Ajax, um golaço. E esse placar fica até os 89, seria injusto demais com o Liverpool se mantesse esse empate. O Matip consegue, numa cabeçada, depois da cobrança de escanteio, fazer o 2-1. Placar justo, o Liverpool merecia vencer, venceu e agora consegue seus primeiros 3 pontos num grupo que está interessante, porque você tem Napoli, Liverpool e Ajax empatados com 3 pontos, mas o Napoli joga amanhã ainda com o Mendes, esse jogo ficou para amanhã, ou seja, apenas um jogo no grupo A. Seguindo então para o grupo B, a gente tem Bruges 4-0 no Porto fora de casa. Me surpreendeu. O Porto é um time que é difícil de se jogar contra, principalmente quando você está jogando no Dragão, que é o estádio do Porto. É complicado de jogar lá. É um time que costuma se defender bem, mas o Bruges simplesmente não tomou conhecimento algum. O Bruges foi superior na partida. Você tem um nível de finalização maior, quase que o dobro. A posse de bola do Porto foi maior, mas uma posse majoritariamente que não conseguiu oferecer tantos riscos ao Bruges, são apenas 4 chutes em gol. Bruges mostrando um caminho interessante, já chega aos seus 6 pontos na tabela, embola o grupo, porque eu não tinha expectativa que o Bruges fosse conseguir 6 pontos nas 2 primeiras rodadas. Deixa o Leverkusen com 3 pontos na segunda, o Atlético de Madrid com 3 pontos na terceira e o Porto com 0 pontos, sem pontuar nas 2 primeiras rodadas em último colocado. No outro jogo, a gente teve justamente a vitória do Leverkusen para cima do Atlético, o Atlético se complicando, dando uma expectativa para o Leverkusen. Era um time que eu já tinha falado aqui no canal, que eu acreditava que ia passar junto com o Atlético. Por mais que eu soubesse da dificuldade que seria enfrentar o Porto, eu tinha uma esperança e acreditava bastante no potencial do Leverkusen, porque é um time que eu já falei que tem talento, tem muito jogador bom ali. Você tem o Moussa Diaby, você tem o Florian Wirtz, que nem está jogando, acho que ele está machucado, mas é um cara que pode voltar a tempo para essa temporada. Você tem Hilloze, que você tem Patrick Schick, tem uma variação interessante. Chegou o Hudson-Odoi, é um time que também tem opções na zaga, como o Jonathan Tah, que não é o auge do zagueiro, mas é um bom zagueiro. Tapsoba evoluindo bastante, Hincapié, time jovem com muita qualidade. Então eu acreditava no potencial deles. E eles conseguem os primeiros 3 pontos, depois de uma derrota ruim para o Bruges na primeira rodada. Você vence o Atlético de Madrid em casa, 2-0, placar que o Atlético foi inferior. A partida do Atlético é aquela coisa, acaba optando mais pelo defensivo do que entrar na partida para vencer. Fez isso, basicamente, a maior parte do tempo contra o Leverkusen. O Leverkusen até teve dificuldade para fazer seus 2 primeiros gols, né? O seu primeiro gol, inclusive. Só foi acontecer lá aos 83 minutos, faltando 7, aos 38 do segundo tempo. Mas, ainda assim, construiu 2-0 e consegue uns 3 pontos que embolam bastante esse grupo, porque a gente vai ter
Depois dos 6 pontos do Bruges, dá para imaginar a trocação franca até o final da fase de grupos, né, no grupo B, porque você tem um Atlético que deve pontuar ainda, tem jogos em casa, você tem um Leverkusen que eu acho que ainda vai conseguir galgar seus pontos. O Bruges já se distanciou e 6 pontos é uma pontuação interessante. Se ele consegue mais uma vitória, ele pode pintar na segunda colocação facilmente. E um Porto que se complica muito, ficando já para trás nessa disputa. Grupo C, o que reservava o jogo mais esperado da rodada. Bayern e Barcelona, 2-0. Não teve lei do ex do Lewandowski. Eu apostei que seria um 3-1 com o gol do Leva. E errei, falhei, mas não passei muito distante não, porque o Bayern teve a oportunidade para um terceiro gol e principalmente o Barcelona teve a oportunidade de fazer um gol e principalmente o Lewandowski entre essas oportunidades. O Leva teve uma chance clara, eu acho que é aquele lance que ele domina a bola, ela acaba subindo, ele bate do peito do pé, até pega bonito na bola e ela sobe por cima do travessão do Neuer. No geral, um Barcelona que acho que o grande ponto positivo para o Barcelona e o que a gente pode extrair mais desse jogo é: o Barcelona hoje é um time bem mais competitivo do que era na temporada passada. É um time que consegue jogar de igual para igual com times do primeiro escalão. Foi até superior ao Bayern de Munique no primeiro tempo. E por mais que tenha perdido de 2-0, mostrou esse nível de competitividade, mostrou esse nível de organização e principalmente potencial. Por quê? O Barcelona ele conta com vários jogadores que chegaram nesse último período de transferências. Chegaram tem menos de 2 meses. E os caras estão jogando como titular. Você tem Rafinha, você tem Koundé, você tem o próprio Marcos Alonso, que foi titular. Você tem a variação ali do que se entra no segundo tempo, que também é um cara que chegou nessa janela. Ou seja, é um time com muitas opções. O próprio Lewandowski que chegou nessa janela, como é que eu esqueci do Leva? É um time que ainda conta com as evoluções do Araújo, o Dembélé voltando a se consolidar. É um time com muito potencial para se extrair, mas que já apresenta um futebol extremamente interessante. O Barcelona é competitivo, o Barcelona deu trabalho para o Bayern, mas o Bayern é um time bem mais pronto que o Barcelona. A gente consegue perceber que o Bayern precisa de bem menos para ser efetivo e consegue criar com uma qualidade assim pelo entrosamento dos jogadores. Você consegue perceber digamos com uma facilidade, eu acho que não seja nem a palavra, mas mais variação, sabe? O Barcelona consegue encontrar o Lewandowski, mas não consegue dar ao Lewandowski o repertório de chances que ele tinha no Bayern, por exemplo, sabe? E eu acho que isso pode chegar a acontecer. A conexão ainda com o Dembélé e com o Rafinha tem muito para crescer ainda desse ataque. O Barcelona como um todo tem muito potencial para explorar, mas já é competitivo, não dá para se enganar. Por mais que tenha perdido por 2-0, o Bayern já se distanciou na liderança com 6 pontos. O Bayern, no geral, no segundo tempo, foi bem melhor do que o Barcelona. Foi bem, talvez seja força a barra. Foi melhor que o Barcelona no segundo tempo. Por mais que o Barcelona ainda tenha metido uma bola na trave com o Pedri, você vê que tanto no primeiro teve chance com o Lewandowski, tanto no segundo teve chance com o Pedri, com o Rafinha. O Barcelona criou, mas o Bayern também criou, bem mais no segundo tempo, é verdade. Mas foi efetivo com o gol de Lucas Hernandes e um golaço do Sané, bagunçando a defesa do Barcelona. Só que foi um jogo equilibrado, o Barcelona mostra esse potencial para ser explorado. E por mais que o Bayern tenha se distanciado, a gente agora vai ter a briga realmente que era o que era mais provável de acontecer, que era Barcelona e Inter de Milão brigando pela segunda vaga. Eu imaginava que o Barcelona pudesse ganhar do Bayern no Camp Nou. Esse primeiro jogo eu acho que ainda não estaria pronto, realmente não se mostrou o suficiente, mas no segundo, na volta, né? Quem sabe no Camp Nou o Barcelona pode ter um resultado positivo. Eu acho possível. Só que a briga mesmo fica entre Barcelona e Inter de Milão. E agora o próximo, eles vão ter 2 jogos seguidos, né? A terceira e quarta rodada são os jogos entre essas duas equipes. E aí eu acho que define bastante quem vai se classificar junto com o Bayern. Vai ser interessante de ver, até porque a Inter se colocou de vez na briga. Realmente fez o que tinha que fazer contra o Viktoria Pilsen. Ganhou por 2-0. Domínio, 72% de posse, 8 chutes no gol contra 1 chute do time tcheco. Viktoria Pilsen é tcheco, exato. E no geral, fez o que tinha que fazer, dizer que o bem na partida, um gol, uma assistência. Se quiser se manter na briga com o Barcelona, tinha que vencer assim como o Barcelona venceu, ou pelo menos conseguir um resultado positivo. Não foi uma goleada, mas foi importante. E vai ter que ganhar na Itália também. Não pode perder ponto contra o Viktoria Pilsen se quiser entrar na briga. E tá, no geral, agora 2 jogos contra o Barcelona, confronto direto para decidir quem passa com o Bayern. No grupo D, a gente pode seguir para Sporting 2-0 no Tottenham. Não esperava o Sporting desempenhando um futebol tão interessante quanto tá. Vitória na primeira rodada por 3-0 fora contra o Eintracht, se não me engano foi isso. E agora você pega o Sporting vencendo um Tottenham, que é um time competente, é um time forte de Premier League, que vai brigar na Premier League para ir para a Champions League diretamente.
briga para uma quarta colocação, talvez uma terceira, e o Sporting pega e consegue ser superior, ou pelo menos jogar de igual para igual em vários momentos, e consegue uma vitória por 2-0, gols no final é verdade, com o Paulinho, depois o golaço do brasileiro Arthur. Até interessante ver mais um brasileiro que obviamente não briga por seleção, é um cara bem jovem, surgiu no cenário europeu agora, mas é legal de ver um brasileiro fazendo um golaço como ele fez na Champions, e o Sport que conta com mais importância do que tudo, 6 pontos agora no grupo, e isso é extremamente importante para você já começar confiança, e no grupo que é tão equilibrado, você se distanciar o máximo possível, ganhando do Tottenham, que é o adversário mais difícil, isso é extremamente importante. No outro jogo, Eintracht 1-0 no Marseille fora de casa, jogo naquele pique mais ou menos assim, nível de equilíbrio, o Eintracht constrói uma vitória muito importante para pensamento em classificação nesse grupo, é um grupo muito equilibrado, vai ser disputa pau a pau até o final, acho que bem próximo do que vai ser o grupo B, a gente já tinha previsão disso acontecer mesmo no grupo B e no grupo D, e agora o Sporting consegue pontos importantes, o Eintracht se coloca na briga, chegando a 3 pontos, empatando com o Tottenham em segundo, Eintracht em terceiro, e o Marseille era a equipe mais instável ali, a gente chegou a falar isso, eu cheguei a falar isso no vídeo de previsão de análise dos grupos, e no geral acho que não vai ter muita chance para o Marseille não, é não perder pontos contra o time francês, as equipes estão se ligando nisso e se distanciando deles. No geral é isso, amanhã tem vídeo também na quarta-feira, os jogos de quarta prometem, tem muita coisa interessante para acontecer, conto com a presença de vocês. Se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal para você já receber a notificação do vídeo de amanhã, você clica no sininho, se gostou do vídeo deixa o like, para quem está aqui, deixa o like de qualquer jeito, mesmo se chegou agora ou se já acompanhava. Valeu, tamo junto, até amanhã, e deve ter vídeo de palpite, videozinho rápido, um Reels, aí... Acho que é Reels que fala, ou é outra rede social. Vai ter aqueles videozinhos de 1 minuto com palpite. Amanhã sai. Valeu, tamo junto. Até o próximo.